Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor, na comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De novo, na procura do altar, numa igreja vazia, em absoluto, de presença humana, vê-se, percebe-se, sente-se a densidade da comunhão com todos aqueles que à mesma hora, cada um em sua casa, se torna presente em Eucaristia, em louvor, em ação de graças, perante o Deus das maravilhas, o Deus da criação, aquele que toca permanentemente a realidade do que criou para querer e poder continuar a dizer: tudo foi bom, tudo é bom. E voltado para cada um de nós, poder continuar a dizer: foi por ti, para ti. Tudo ponho nas tuas mãos. Colabora, ajuda, para que tudo continue a ser bom, para que tudo continue a ser maravilha, expressão ampla do amor. Ficamos felizes ao perceber que é assim que Deus se dirige a cada um de nós, que é este o seu propósito para conosco, mas ficamos perturbados quando damos conta que não damos sequência a este pedido de Deus. Estragamos, pomos a perder, falseamos, trocamos, e aí o coração entristece. Cá estamos a pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados, das nossas faltas, de toda esta atitude que não devíamos ter, mas continuamos a ter. E só a bondade de Deus, só a misericórdia de Deus, só o perdão de Deus, a sua bondade, podem conseguir a nossa transformação. Só o amor muda verdadeiramente o coração humano. Confiemo-nos ao amor, à misericórdia, ao perdão de Deus e reconciliamo-nos com Ele, conosco mesmos e com os outros. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Guardai, Senhor, com bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é vosso Filho, é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: faça-se a luz. E a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou dia à luz e noite às trevas. Veio a tarde e em seguida a manhã era o primeiro dia. Disse Deus:
haja um firmamento no meio das águas, para as manter separadas umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima dele. E ao firmamento chamou céu. Veio a tarde e em seguida a manhã foi o segundo dia. Disse Deus: juntem-se as águas que estão debaixo do firmamento num só lugar e apareça a terra seca. E assim sucedeu. À parte seca, Deus chamou terra e mar ao conjunto das águas. E Deus viu que isto era bom. Disse Deus: cubra-se a terra de verdura, ervas que deem sementes e árvores de fruto, que produzam sobre a terra frutos com a sua semente, segundo a própria espécie. E assim sucedeu. A terra produziu verdura, a erva que produz semente, segundo a sua espécie, e árvores que dão frutos com a sua semente, segundo a própria espécie. Deus viu que isto era bom. Veio a tarde e em seguida a manhã foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento do céu para distinguirem o dia da noite e servirem de sinais para as festas, os dias e os anos, para que brilhem no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim sucedeu. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminarem a terra, para presidirem ao dia e à noite e separarem a luz das trevas. Deus viu que isto era bom. Veio a tarde e em seguida a manhã foi o quarto dia. Palavra do Senhor. Rejubilo o Senhor nas suas obras. Rejubilo o Senhor nas suas obras. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande, revestido de esplendor e majestade, envolvido em luz como num manto. Rejubilo o Senhor nas suas obras. Fundastes a terra sobre alicerces firmes, não oscilará por toda a eternidade. Vós a cobristes com o manto do oceano, por sobre os montes pousavam as águas. Rejubilo o Senhor nas suas obras. Transformais as fontes em rios que correm entre as montanhas. Nas suas margens habitam as aves do céu. Por entre a folhagem fazem ouvir o seu canto. Rejubilo o Senhor nas suas obras. Como são grandes as vossas obras! Tudo fizestes com sabedoria. A terra está cheia das vossas criaturas. Glória a Deus para sempre. Rejubilo o Senhor nas suas obras. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos fizeram a travessia do lago e vieram para a terra em Genezaré, onde aportaram. Quando saíram do barco, as pessoas reconheceram logo Jesus. Então, percorreram toda aquela região, começaram a trazer os doentes nos cátaros para onde ouviam dizer que Jesus estava. Nas aldeias, cidades ou casais onde Jesus entrasse,
colocavam os doentes nas praças públicas e pediam que os deixasse tocar-lhe ao menos na orla do manto. Todos os que o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A segunda-feira permite-nos sempre um eco muito próximo da palavra que o domingo nos deu. É-nos dada em domingo para poder percorrer conosco todos os dias de uma semana. Mas realmente, à segunda-feira, a liturgia tem sempre esta preocupação de se fazer um eco forte do domingo. Ontem, o Evangelho falava-nos desta proximidade de Jesus. Jesus que se torna sempre próximo, toma a iniciativa de vir até nós, quase que nos diz, sem palavras, que não quer estar sem cada um de nós. É este Jesus, víamos ontem, que põe fim à angústia, à tristeza, à solidão, à doença, passando por casa do Pedro e do André. Curou a sogra de Pedro, tocou-a, estendeu-lhe a mão. Jesus continua a querer fazer chegar a sua mão a todos e a cada um de nós, para nos tocar nesta realidade da vida, nos levantar de todo o lugar onde nos sentimos prostrados, curar-nos, libertar-nos, erguer-nos. Claro que sim. Ontem agradecemos muito a Deus em comunidade esta palavra, esta certeza que se torna experiência na nossa própria vida de crentes. Quem não tem na sua vida, por muitos lugares onde possa ter-se sentido triste, amargurado, mais sozinho ou sozinha, quem não tem os momentos outros em que sentiu o Senhor abrir a porta e entrar no tugúrio onde por vezes, contudo, vivemos com tudo em falta. Foi isto que nós ouvíamos naquela primeira leitura de hoje. É sempre tão bom reler este poema do Gênesis, com o qual abre a própria Sagrada Escritura. Do vazio, da amálgama, da confusão, Deus criou a oportunidade da ordem, do estabelecer da ordem, e o que quis foi que às trevas sucedesse a luz, que à confusão sucedesse a harmonia, que a tudo aquilo que era inabitável pudesse acontecer a oportunidade da vida, da comunhão, da felicidade, da alegria, da paz. Assim hoje nos falou o Evangelho que vos proclamei. As multidões procuravam Jesus, andavam sempre a querer saber por onde passava, onde teria chegado, onde estava, onde imperava a doença, Jesus fazia brotar a vida. Foi isso que o Evangelho de hoje nos referiu. Depois, Jesus não dividia doentes em estado mais grave, em estado menos grave. Não. Ao aproximar-se e ao deixar que eles se aproximavam, curava a todos.
O desejo de Jesus é acolher a todos. Traga uma chaga mais dura, mais sangrenta, ou porventura uma ferida a parecer menos importância. Jesus vem para todos, quer estar com todos, quer acolher a todos, quer curar todos. Tão bonito aquele recanto do Evangelho de hoje. Os doentes, que uns traziam e outros vinham com as suas dificuldades ao encontro de Jesus, não exigiam muito. Queriam apenas tocar-lhe o manto, tocar a orla do manto. Era o suficiente. Acreditavam que só isso lhes poderia dar a grande mudança, a cura, a salvação. E assim era, diz o Evangelho. O contacto com Jesus comunicava a vida. Isso não é do passado. Hoje continua a ser assim. Se perdemos a dimensão da vida, é porque deixamos de querer tocar, ainda que seja a orla do manto de Jesus. É porque corremos atrás de outras fontes de cura em que nós erradamente acreditamos. Mas querer aproximar-se de Jesus, querer partilhar com Ele a realidade da nossa vida, leva ela o muito ou o pouco, traz-nos-á sempre a cura, a salvação, a libertação, o recuperar da vida, o poder olhar tudo de outra maneira e de outra forma. Todos os que nele tocavam eram salvos. E isso significava poderem reintegrar-se na comunidade. Algumas doenças, no tempo de Jesus, impediam que o doente continuasse com os seus amigos e com a sua família. Ser curado, ser salvo, significava poder voltar a casa, poder regressar a casa, poder ter uma vida digna na comunhão com os outros. É isso que pode acontecer com cada um de nós, se não deixarmos esmorecer este desejo de querer tocar Jesus. Quando abrimos a sua palavra, podemos lê-la como um romance ou podemos recebê-la como uma palavra viva, que salva, que transforma a nossa realidade de vida, que nos põe a pensar de outra maneira, que nos põe a ver de outra maneira, a sentir a realidade da vida de outra maneira. Mas isso dependerá sempre, não da iniciativa de Deus, que essa está sempre expressa no palco da nossa vida, mas dependerá sempre do modo como eu acolher ou não acolher a iniciativa que Deus tem a respeito de mim, a respeito de cada um de nós. Em hora sempre aberta de uma felicidade maior, que é isso que o Senhor quer de todos e de cada um. Agora sim, percebemos porque é que a Igreja nos convidou a rezar aquele Salmo 103 ou 104. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Vê como Deus é grande, como Ele se aproxima sempre revestido de esplendor e de majestade, não para imperar acima ou por cima da realidade da minha vida, mas para entrar nela, a transformar, a converter, desde que eu abra o coração, desde que eu renda o mundo das forças, desde que eu converta o mundo do meu olhar e do meu sentir. Lá dizia o Salmo: Senhor, vós que transformais as fontes em rios, que correm entre as montanhas, também conseguiste transformar a minha vida, desde que eu não me torne obstáculo, mas sempre
lugar de acolhimento e de valorização de toda a dimensão do verdadeiro amor. Como sempre, convido-vos a estes momentos breves de silêncio e de oração. Não basta silenciar as fontes do barulho exterior. É preciso mais do que isso. É preciso acalmar o íntimo, permitir que o coração contemple e se alegre por contemplar. E isso levar-me-á sempre àquele silêncio interior no qual, aí sim, Deus fala quando eu me calo. Fiquemos na presença do Senhor. Apresentemos ao Senhor a nossa oração nesta tarde. Pela Igreja, que reconhece em Jesus o seu Salvador, o seu Senhor. Pelo Papa Francisco, que o anuncia por toda a parte onde vai. E pelos que o mostram àqueles que o desejam ver, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por cada povo que, acima de tudo, adora a Deus. Por cada homem que lhe dá o primeiro lugar, e pelos que trazem a sua lei no coração, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que constroem edifícios sagrados como Salomão, pelos que aí fazem a experiência pessoal da glória de Deus, e pelos que neles celebram os mistérios da liturgia, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos enfermos e agonizantes que chamam por Jesus, pelos que os tratam com carinho e lhes falam dele, e pelos que gostariam de o tocar e ser curados, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros da nossa paróquia que estão doentes, pelos que os visitam e lhes levam a comunhão, e pelos nossos familiares, a quem Deus chamou, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que morreram na esperança da ressurreição e partiram já deste mundo. Hoje, particularmente, Maria Alvina, António dos Santos Figo, Carlos Alfredo Pereira da Costa e seu pai, João Domingos Pereira Comboio, Joaquim Pereira Comboio, para que a todos o Senhor dê parte no reino dos céus, oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, Senhora da Esperança, Estrela do Mar, oremos ao Senhor. Senhor Pai Santo, tudo isto vos apresentamos com humildade e confiança, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos. Para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos. Para nós se vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, é nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com todos os coros do céu, proclamamos a vossa glória, dizendo com muita alegria a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, celebrando sempre com alegria a ressurreição do Senhor Jesus de entre os mortos, humildemente vos pedimos, ó Pai, santificai este pão e este vinho, derramai sobre estes dons o vosso Santo Espírito, de modo que eles se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, o abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, já quase no fim da ceia, tomou também um cálice com vinho. De novo vos deu graças ao Pai, entregou-o aos seus discípulos, dizendo-lhes: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Depois disse-lhes ainda: Fazei isto em minha memória. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da Páscoa de Jesus Cristo, vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças,
porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando nós no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio, quantos estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, os que adormeceram na esperança da ressurreição, quantos na vossa misericórdia partiram já deste mundo. Lembramos hoje, de um modo particular, Maria Alvina, António dos Santos Figo, Carlos Alfredo Pereira da Costa e seu pai, João Domingos Pereira Comboio, Joaquim Pereira Comboio. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor. Somos a vossa família aqui reunida à volta do altar. Dai-nos a graça de participarmos na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Senhora da Esperança, Estrela do Mar, os bem-aventurados apóstolos, os mártires, São Pedro, São Paulo, todos os santos, quantos desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus, ousamos dizer como Ele um dia nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz nestes dias em que vivemos, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, um dia dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Reunidos à volta do mesmo altar, na alegria de vos celebrar à luz da fé, humildemente vos pedimos que não olheis aos pecados que se repetem no dia a dia da nossa vida. Olhai sim à fé da vossa Igreja, que é a fé que nós professamos. E dai-nos a todos, Senhor, o dom da unidade e da paz, tal como vós o quereis. Isto vos pedimos, a vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Amém.
Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, concedei-nos que demos fruto abundante para a salvação do mundo. É o que vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do teu Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma santa noite. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.